Evangelho de João, capítulo de número 8. Nós vamos ler dos versos 12 até o verso 20. Evangelho de João, capítulo 12, capítulo 8, versos 12 ao 20. Estamos juntos? Eu com os versos pares, porque começamos no verso 12, e os irmãos com os versos ímpares, amém? Diz assim então a palavra do Senhor. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Respondeu Jesus e disse-lhe: Posto que testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Oremos, pedindo para que o Senhor instrua o nosso coração, bate-nos a nossa mente, para que sejamos moldados mais uma vez pela palavra do Senhor também. Pai, nós oramos a Ti essa noite. Já adoramos ao Senhor, atraídos pela sua graça e pelo seu amor. Nós oramos, nós confessamos pecados, nós entoamos louvores. Pai, nesse momento nós estamos diante da tua sagrada Escritura. É através dela que o Senhor revela a sua vontade para nós. Pai, cada momento deste culto deve ser para a promoção da sua própria glória. E a minha oração nesse momento é para que a sua palavra, que a exposição da sua palavra também resulte em glórias ao teu nome. Exalta o teu nome através da sua palavra. Pai, arrebata os nossos corações para o Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente, de uma forma que não haja, Deus, nenhuma barreira física, emocional ou espiritual que nos impeça de ouvir a voz do seu Espírito e de acessar aquilo que o Senhor tem liberado para nós essa noite. Toca o nosso coração através desses textos que são tão preciosos. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a sua voz. Pelo teu Espírito Santo, aplica a tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Quero trazer à memória, a minha e dos irmãos, o objetivo que o apóstolo João tem com esse evangelho. Quando nós iniciamos a exposição de João, nós vimos que ele deixa claro que ele tem algo no coração, ele tem algo em mente da parte de Deus, que é o objetivo pelo qual ele escreve esse livro. O objetivo pelo qual ele escreve esse livro é claramente dito lá no capítulo 20, você não precisa abrir, eu vou ler. No verso 31 ele vai dizer, o apóstolo João vai dizer: esses sinais, porém, foram registrados para que creiais. Esses registros foram feitos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo pelo qual João escreve o seu livro é para que você e eu creiamos. Ao contrário do que alguns podem pensar, o Evangelho de João não é uma literatura, uma leitura apenas para novos convertidos. O indivíduo ele chega na igreja e ele começa a ler o Evangelho de João, e depois que ele tem muito tempo de igreja, vamos passar para coisas mais difíceis. Vamos começar agora a estudar o livro de Apocalipse, porque eu já conheço João. Não, o Evangelho de João é algo que deve ser visitado por todo aquele que ama o Senhor constantemente. Pelo próprio objetivo a qual ele é escrito. João diz: eu escrevi isso aqui para que você creia. Porque se você não crer, você não terá vida no nome do Filho de Deus. É necessário que você e eu preguemos para nós, tenhamos contato com o Evangelho de João continuamente na nossa vida. O objetivo dele é te fazer crer. Por isso você precisa dele. É belo que nós vamos ver o testemunho, a forma como Jesus trata, a forma como Jesus aponta para si mesmo com essas palavras. E existem inúmeras metáforas, figuras que são usadas para explicar Jesus e a obra de Jesus. O Antigo Testamento está cheio de figuras, cheio de metáforas. O Novo Testamento também existem diversas metáforas, figuras que o próprio Jesus usa para explicar quem ele é, para tentar mostrar para os homens, através dessas parábolas, dessas metáforas, quem ele é. Por exemplo, logo no início de João, aqui no verso 29, no capítulo 1, uma metáfora muito conhecida acerca de Jesus, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Uma figura usada para explicar quem é Jesus. Dizer que ele é o Cordeiro de Deus é dizer que ele é aquele que será entregue como sacrifício que será aceito por Deus no lugar dos pecadores. Por isso ele é o Cordeiro de Deus. Outra metáfora que é usada para se referir a Jesus. Jesus mesmo falando de si, nós vimos isso uns 2 domingos atrás, no capítulo 6 ele diz: eu sou o pão da vida. Sinalizando que ele é o único sustento que tem a possibilidade de te manter firme até a entrada na terra da promessa, ou até a sua entrada na eternidade diante de Deus. Ele é o único alimento que te sustenta e te mantém de pé até lá. Ele é o pão da vida. Outra metáfora acerca de Jesus, que nós vamos ver um pouquinho aqui, ele diz acerca de si mesmo: eu sou fonte de água viva. Somente em Jesus Cristo, você e eu temos a nossa alma saciada, ou a sede da nossa alma saciada. E no texto que nós vemos agora, ele diz acerca de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Aquele sem o qual o mundo está definitivamente, irremediavelmente inundado de trevas. É impossível sair das trevas sem Jesus Cristo. Ele é a luz que dissipa toda a treva. É disso que a gente vai ver um pouquinho hoje aqui. O interessante também é que não existe nenhuma metáfora humana capaz de explicar Jesus por completo. Não existe, Jesus ele não cabe em palavras humanas. Jesus não cabe em dialeto ou em idiomas humanos. Essas expressões, essas metáforas são tentativas de mostrar um pouco acerca dele, de mostrar um pouco acerca do que ele fez, do que ele ainda fará pela sua igreja, mas nenhuma palavra humana pode conter o significado de Cristo. Por isso é muito comum aparecer essas palavras para nos levar a pensar acerca de quem é Cristo, do que ele fez, de quem é você e do que ele fez por você. No texto que a gente vai ver aqui, nós temos acesso a palavras que são fantásticas. O capítulo 8 de João é incrível. Eu teria que pregar o capítulo 8, do verso 12 até o final dele, porque esse trecho todo trata do testemunho de Jesus, mas eu vou ficar apenas até o verso 20 e continuar na semana que vem. Esse texto é incrível. São palavras que Jesus usa para expressar, para apontar para ele mesmo. Ele vai testemunhar de si mesmo aqui. Esse é o testemunho que o Filho de Deus dá de si mesmo. Uma primeira coisa que é interessante, ainda a título de introdução para esses versículos aqui, é que esse testemunho que Jesus dá de si mesmo, foi essa declaração, esse discurso que ele faz, foi em um evento de significado religioso, histórico, muito importante
daquele povo. Na semana passada a gente já viu um pouquinho disso aqui. Jesus ele se levanta para discursar na festa dos tabernáculos. Ele declara esse testemunho nessa festa dos tabernáculos. Essa festa tem um significado muito importante, tanto historicamente, profeticamente, dentro da história do povo de Israel e da revelação que Deus faz de si mesmo, do seu plano e de Cristo dentro da Escritura. Essa festa ela tem um significado muito importante. Olha rapidamente comigo, corre o capítulo 7, aí no verso 37. Eu quero colocar a nível de introdução, para te levar a pensar comigo o contexto em que Jesus declara essas palavras. Olha brevemente comigo aí no versículo 37 do capítulo 7. O apóstolo João, na sua narrativa, vai dizer o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. O grande dia da festa, ao término daquela festa, Jesus se levanta e começa a testemunhar, começa o seu discurso de cumprimento profético. Agora pode olhar aqui para mim. Essa festa dos tabernáculos tem um significado histórico muito interessante. Como eu disse um pouquinho na semana passada, era uma festa comemorada e até hoje, uma festa comemorada por 7 dias. Durante 7 dias, aqueles homens eles construíam cabanas para, durante esses dias, habitar nessas cabanas, festejar nessas cabanas, celebrar a festa nessas cabanas. Por isso, festa dos tabernáculos, festa das cabanas. E ela servia para lembrar o povo o tempo de peregrinação no deserto. Aqueles 40 anos, que depois que eles foram libertos do cativeiro do Egito, depois que eles foram libertos da escravidão do Egito, passaram 40 anos no deserto, sendo sustentados pelo Senhor e conduzidos pelo Senhor até a terra prometida. E nesse período eles habitavam em cabanas. No deserto eles habitavam em cabanas. Então essa festa das cabanas, festa dos tabernáculos, tinha como propósito lembrá-los do tempo em que eles peregrinaram no deserto, sendo sustentados pelo Senhor no deserto. E o que é interessante, irmãos, é que agora o mesmo Deus que os sustentou lá no deserto estava ali diante deles, assistindo aquela cerimônia que figurava, ou que os lembrava do tempo em que eles foram sustentados por Ele. Jesus, o mesmo Deus que cuidou daqueles homens no deserto, agora estava ali diante dele. É interessante aqui porque o Deus que sustentou aquele povo no deserto com maná, estava agora dando o pão da vida para aquele povo. O verdadeiro pão que sustenta. O maná, aquele pão do deserto, o suprimento de Deus no deserto, tinha a incumbência de sustentar o povo enquanto eles iam peregrinando até a terra da promessa. Jesus, quando ele diz que ele é o pão da vida, Jesus é o único sustento de Deus que te mantém firme até o cumprimento da promessa, até você alcançá-la, até você chegar na eternidade diante de Deus. É impossível você chegar diante de Deus, é impossível você chegar são e salvo, rumo à eternidade, à parte de Cristo. Não existe possibilidade. A fragilidade das tendas que aqueles homens construíam para habitar, também tinha por objetivo lembrá-los dessa fragilidade do povo enquanto estavam no deserto. Um povo frágil que dependia completamente do seu Deus para que eles chegassem até a terra da promessa. Mostrando que as obras das mãos dos homens eram incapazes de trazer segurança até a terra da promessa. A construção daqueles homens, as obras deles eram insuficientes para os conduzir em segurança até a terra da promessa. Essas cabanas frágeis construídas tinham por objetivo lembrar disso. A fragilidade desses tabernáculos tinham por objetivo lembrar da fragilidade da sua e da minha vida, a fragilidade da vida humana, enquanto peregrina na terra,
É como nos mostrar que a nossa construção, a nossa obra é incapaz, por si só, de nos fazer chegar lá. Essa festa tinha um significado profético muito intenso, muito interessante. Posteriormente, dentro da história dos judeus, assim como a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, essa festa aqui dos tabernáculos, ela são chamados, passa a ser chamados no calendário daquele povo como a festa dos peregrinos. Todo ano em que essa festa ela era realizada, o povo de Israel tinha que sair das suas casas, independentemente de onde eles moravam na nação. Eles tinham que sair e irem até Jerusalém, lá no templo, para participar da cerimônia dessa festa, cultuar o Senhor. O que eu acho incrível aqui é que naquele dia o verdadeiro Deus estava diante deles, acompanhando essa cerimônia, essas ofertas que eles faziam. Cristo estava ali. A festa dos tabernáculos fala também da alegria do Messias construindo a sua habitação entre nós, habitando no nosso meio. Uma época de alegria. Imagina só comigo o seguinte: os sacerdotes passeando nas ruas de Jerusalém, na realização daquela festa, no templo, cânticos, os levitas tocando os instrumentos, e aquele que um dia ordenou lá no monte para Moisés, dizendo: olha, vocês vão observar a festa dos tabernáculos para que vocês se lembrem de como vocês viveram no deserto. Agora esse Deus estava acompanhando aquela realização. E possivelmente eu fico pensando, no momento em que os sacerdotes passavam, eles cantavam aquele salmo: Senhor, salva-nos, nós te clamamos. Senhor, salva-nos, nós precisamos de ti. Senhor, salva-nos, conduza-nos para a terra da promessa. No meio daquela cerimônia, Jesus se levanta e diz: venha a mim, todo aquele que tem sede, e beba. Aquele que cumpre o significado dessa festa está no meio daqueles homens. Ele se levanta e diz: olha, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que é a fonte de águas vivas está diante daqueles homens, está assistindo à realização daqueles homens. O mesmo que havia ordenado essa festa tanto tempo atrás, está agora participando daquele cenário. É nesse cenário que Jesus então começa a testemunhar de si mesmo. No meio daquela festa, onde o povo lembra da sua peregrinação no deserto, onde o povo lembra de que eles foram sustentados pelo Senhor, o Senhor Jesus se levanta, se coloca de pé no meio deles e começa a declarar sobre si mesmo. Jesus vai testemunhar de si mesmo aqui, irmãos, se apresentando como aquele que é a fonte de água viva para todo o sedento. Aquele que é a luz do mundo para todo aquele que anda em trevas. Olha o final do verso 37 do capítulo 7 aí de João comigo. Diz assim: Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora corre os seus olhos para o capítulo 8, no verso 12. Capítulo 8 de João, verso 12. Diz assim o texto: novamente, de novo, ou seja, outra vez, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essas duas expressões eu quero olhar contigo. Eu tendo a pensar que esses textos, essas declarações do capítulo 7, são diretamente seguidas por esse verso 12, em que a palavra vai dizer que novamente Jesus começa a discursar. Lá no capítulo 7 ele está dizendo: olha, aquele que tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí no capítulo 8, verso 12, a palavra é assim: novamente Jesus diz, ou seja, outra vez, de novo ele está falando: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se alguém tem sede, presta atenção, por que Jesus pega essa expressão? Por que ele vai dizer: se alguém tem sede, venha e beba? Em algum momento da cerimônia daquela festa do tabernáculo, eles usavam água, e no uso dessa água, imagina que enquanto eles derramavam aquela água, a água tem um significado importante para os judeus, tanto para a purificação, e naquela realização da festa dos tabernáculos não era diferente. Enquanto Jesus via essa quantidade de água sendo usada por aqueles homens, ele diz o seguinte: venha a mim todo aquele que tem sede. A palavra traduzida por sede aqui, ela também é usada para expressar um anseio angustiante, um desejo intenso. Quando diz a pessoa tem sede de tal coisa, significa que ela tem um anseio intenso por algo. Essa palavra no Novo Testamento, no contexto bíblico, era usada para expressar aquilo sem o qual é impossível viver. Ter sede de algo é você desejar intensamente aquilo que você precisa para viver. Sem isso, você não vive. Jesus pega a aplicação dessa palavra e aplica sobre si mesmo. Ele pega esse anseio dizendo o seguinte: olha, eu sou o único lugar onde você encontra a satisfação para a sua alma. Você jamais será saciado fora de mim. É o que Jesus está dizendo com essa palavra. Ele aplica sobre si mesmo o significado dessa expressão. Nada no mundo pode te satisfazer. Nada no mundo pode satisfazer a sua alma como eu posso satisfazer a sua alma. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele é, somente através dele, o doador da vida, a sua alma pode ser satisfeita. Irmão, não importa o que você busque, não importa o que você alcance na sua vida, não importa por que você se casa, não importa a felicidade que você experimente nessa terra, a parte de Cristo é impossível satisfação plena. Não importa a carreira que você siga, não importa a empresa em que você entre, não importa quantas coisas boas aconteçam com a sua vida, a parte de Cristo é impossível você se satisfazer completamente. E o contrário é verdadeiro também. Ainda que você não tenha nada de bom na vida, ainda que você tenha um casamento problemático, uma saúde problemática, ainda que você tenha um emprego problemático com um patrão que te dá, ainda que você tenha inúmeros motivos para ser infeliz na vida, se você tiver Jesus, você estará completamente satisfeito. Só Ele é a fonte que sacia a alma humana. Aquele que tem sede, venha a mim. Nenhum homem experimentará a felicidade plena em toda a sua existência a parte de Cristo. Desista. A satisfação dos homens não estará a sua satisfação não vai estar na sua carreira. A sua satisfação, meu irmão, guarda isso. A sua satisfação não está no seu casamento. Se você se casou para ser feliz, você corre o sério risco de fazer a outra pessoa infeliz. Porque ela jamais vai te saciar como Cristo pode te saciar. O seu trabalho jamais vai te saciar como somente Cristo pode te saciar. Conquista nenhuma na sua vida vai te saciar como Cristo pode te saciar. Mas se você tiver-lo, se Ele for o Senhor da sua vida, se Ele for o seu alvo de desejo, você será capaz de se satisfazer com tudo que mais que a vida te apresenta. Se alguém tem sede, venha e beba. Ele também vai dizer acerca de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Essa luz, essa metáfora acerca da luz, essa figura acerca da luz, ela está impregnada no Antigo Testamento e no Novo Testamento em inúmeros exemplos.
passagens, e em inúmeros exemplos do Antigo Testamento, essa metáfora da luz, ela tem um objetivo: apontar para Jesus. Jesus é o cumprimento perfeito das metáforas ou das figuras onde a palavra luz aparece no Antigo Testamento. Por exemplo, você não precisa abrir, mas em Êxodo, no capítulo 13, aquela glória da presença de Deus que guiava o povo pelo deserto rumo à terra prometida, a terra prometida, essa glória de Deus, ela tipificava, ela apontava para o Filho de Deus que conduziria a igreja até a terra da promessa. O Antigo Testamento está repleto de metáforas como essa que apontam para Jesus. A glória de Deus, a luz que conduzia o povo de Deus rumo à terra da promessa, apontava para Cristo como aquele que te conduz rumo à eternidade junto de Deus. Segundo, os israelitas foram treinados para cantar desde cedo o Salmo 27, verso 1, que diz assim: Senhor, ó Senhor, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. As crianças cantavam: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. E Jesus diz: eu sou essa luz, eu sou a sua salvação. Essa metáfora aponta para Jesus. Outro exemplo, Salmo 119, verso 105, o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. É a palavra de Deus que te impede de tropeçar na sua caminhada na terra. É a palavra de Deus que te direciona para onde você deve ir. E João vai dizer no capítulo 1 que Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. A figura aponta para ele. E por fim, Isaías também, no capítulo 49, ele vai dizer que o servo do Senhor foi apontado como luz para os gentios, para que pudesse levar a salvação de Deus aos confins da terra. E em Jesus, todos os povos têm a salvação prometida de Deus. Tudo aponta para ele. Voltamos para o texto, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. João vai usar Jesus, ou usar a metáfora da luz para se referir a Jesus de uma forma muito especial no Evangelho. Logo no primeiro capítulo, João aponta para Jesus como sendo aquela luz que dissipa a treva, que rompe na treva, uma luz que vence toda e qualquer treva. No capítulo 1, no verso 4 de João, a gente vai ver que vida e luz estão intimamente ligadas. João vai dizer assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida, Jesus é o doador da vida, Jesus é a fonte da vida, e essa vida é a luz dos homens. Entenda uma coisa, irmão: só Cristo é o único remédio para mim e para você. Cristo é o único remédio para a humanidade. A luz que vem dele é a única possibilidade que você tem para não viver em trevas. Por isso que ele é o único remédio. Todo homem, guarda isso aqui, todo homem por natureza, desde Adão, desde a queda, de lá para cá, todo homem, toda mulher, por natureza, vive em treva. Na densa escuridão do engano. Todo homem nasce em trevas. Jesus é o único remédio para dissipar a treva que a sua vida e a minha vida está inserida. Por isso que ele aponta para si mesmo como sendo a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Em Jesus, nós temos um discernimento. Em Jesus nós temos uma capacidade de entender que nos leva a desejá-lo. Entende uma coisa? Você não nasceu desejando Jesus. Você não entrou neste lugar desejando Jesus. Você não escolheu Jesus porque você o desejava. Você escolheu Jesus porque Ele te desejou.
Você desejou Jesus porque Ele te escolheu. É necessário ter um discernimento que nos leva a desejar Jesus. Nós já vimos aqui que Jesus beber de Jesus é tomar posse daquilo que é a única coisa capaz de saciar a alma humana, a vida humana. Nenhuma outra satisfação é plena fora de Cristo. Essa palavra luz aqui também é uma metáfora para discernimento. Por exemplo, trazer luz sobre determinado assunto é trazer entendimento, é trazer discernimento sobre determinado assunto. Quando você está lá em casa, tendo que tomar uma decisão, fazer alguma escolha, e você não sabe para que rumo tomar, para que rumo agir, para que atitude tomar, de repente vem uma luz, vem o discernimento, vem o entendimento. Quando Jesus diz que Ele é luz, implica também dizer que Jesus é o discernimento que nós precisamos. Para quê? Para entender o quanto Ele é indispensável para as nossas vidas. Você jamais buscará aquilo que você não sabe que precisa desesperadamente. Você jamais vai desejar aquilo que você não sabe que é importante. Você jamais vai amar algo que você não se interessa, que você não conhece. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou o único que te dá a capacidade de entender o quanto eu sou precioso para a sua vida. Eu sou o único que te dá a capacidade de entender o quanto você precisa de mim, o quanto eu sou indispensável para você. Tudo mais nessa vida pode ser indispensável para você. Eu não! Eu sou a luz do mundo. Você jamais vai me desejar se não me conhecer, e eu me revelo a você. É isso que Jesus está dizendo. É impossível ir até Jesus sem entendermos que nós precisamos desesperadamente dele. Por isso que Ele é a luz do mundo. Ilumina a todo homem, mostrando quem nós realmente somos. E para onde nós estamos indo? Ele nos mostra o quanto nós precisamos desesperadamente dele. E aí sim, você passa a buscá-lo, você passa a desejar. Jesus é aquele que toma pelas mãos os homens e os conduz pelo caminho que deve andar. Percebe uma coisa? Jesus é a fonte de água viva. Existe um caminho que conduz o homem a essa fonte de água viva. E Ele vai dizer, eu sou o caminho. Jesus é o caminho que te conduz à fonte de água viva. E existe uma luz que ilumina esse caminho para que você ande nele. E Ele vai dizer, eu sou a luz que ilumina o caminho. Eu sou o caminho que te conduz à fonte de águas vivas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você é completamente incapaz sem Jesus Cristo. A parte de Jesus Cristo. Ele prossegue dizendo assim, aquele que crê em mim não andará em trevas. Andar em trevas significa conduzir a vida nas trevas. Uma característica natural de todo homem não nascido de novo. Essa expressão andar em trevas se refere àquela condição natural e inalterável de todo homem e toda mulher sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, você é um cego tateando no escuro. A parte de Cristo, você é um cego incapaz de enxergar meio milímetro da sua existência. Sem Jesus Cristo, você é incapaz de saber quem você é. Sem Jesus Cristo, você é incapaz de saber para que rumo que a sua vida está tomando. Por isso Ele é a luz. E aquele que está nele não anda em trevas. Todo e qualquer indivíduo, a parte de Jesus, conduz a sua vida em trevas, independente de quem seja essa pessoa. Pastor, é uma pessoa tão boa, caridade é melhor que muito crente, é tão boazinha. Crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Não, está conduzido a vida em trevas. Eu sou a luz do mundo.
aquele que crê em mim não andará em trevas. O oposto é fácil de se concluir. Quem não crê em mim vive em trevas, conduzindo para trevas, terminará em trevas. Essa é a intensa importância dessa luz que vem de Cristo. Percebe que ele diz o seguinte: ele não vai dizer, olha, eu sou uma luz no mundo. Jesus está dizendo assim, eu sou a luz do mundo. Ele não é qualquer possibilidade, ele não é um caminho a mais para que você vá. Ele não é mais uma possibilidade para que você escolha e conduza a sua vida. Ele é a luz. Essa palavra luz também poderia ser traduzida no original como brilho. Jesus é o significado da existência, o brilho do mundo de Jesus Cristo. Ele não é mais uma opção para você, ele é a única opção para você. Jesus é o motivo pelo qual você não vive tateando nas trevas. Jesus é o motivo pelo qual você sabe para onde está indo, porque Ele te deu essa capacidade. Percebe? Ele vai dizer, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que é o caminho, irmãos, ele não quer apenas admiradores, está entendendo? Jesus não quer apenas admiradores, Jesus quer seguidores. Você não evidencia que a luz um dia te alcançou e te iluminou quando você passa a saber muitas coisas sobre Jesus. Você evidencia que a luz um dia te iluminou e te alcançou quando você passa a segui-lo. Quando você passa a ir após Ele, ouvindo a voz dEle, seguindo a Ele, fazendo aquilo que Ele determina na sua palavra. Aquele que é a luz para o caminho também é o caminho e diz, vem. É o que segue que tem a luz da vida. Não é apenas o que ouve. É aquele que segue e vai após Ele, vai depois dele, ouvindo e fazendo o que Ele determina. Esse é aquele que tem a luz da vida. Jesus é o que as nossas almas tanto precisam. Viver sem Ele é estar envolvido pela treva e pela escuridão do mundo. É simplesmente impossível para qualquer ser humano na face da terra, ainda que eles não entendam, ainda que eles não reconheçam ainda isso, é impossível para qualquer ser humano ser plenamente satisfeito na sua existência, a parte de Cristo. Cristo é quem elimina a cegueira dos homens naturais, nos faz enxergá-lo, nos faz desejá-lo, nos faz segui-lo. Jesus te dá esse discernimento que você precisa para desejá-lo. Entende uma coisa aqui, ó. Se hoje você está desejando o Senhor, não é porque você foi capaz de amá-lo enquanto outros não conseguiram. Se hoje você está aqui buscando conhecê-lo através da palavra dele, não é porque você foi capaz de fazer o que outros não conseguiram. Jesus dá esse discernimento. Jesus restaura a visão de todo aquele que Ele deseja para si mesmo. Hoje você foi alvo do amor de Deus. Você foi alvo da graça divina que restaura pecadores e transforma em filhos de Deus. Ele é a luz do mundo. Jesus responde as perguntas que nós precisamos. As dúvidas que mais inculcaram, mais se intrigaram os pensadores da humanidade é: quem é o homem? De onde ele vem? Para onde ele vai? E o que ele deve fazer para ser plenamente satisfeito? Com Jesus nós entendemos, nós somos propriedade exclusiva do Pai. O Senhor é a nossa origem, o Senhor é o nosso destino, e Ele é tudo o que precisamos para ser plenamente satisfeito. A parte de Cristo que sobra são filosofias, teorias e nenhuma segurança para a união. Caminhando aqui, Jesus, Ele testemunha de si mesmo
diante de pessoas que são opositores cegos. O testemunho de Jesus é diante de opositores cegos. Olha só o verso 13 aí comigo. Então lhe objetaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Verso 14, na parte final ele diz assim: vós não sabeis de onde vem, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Verso 19, então ele lhes perguntaram: onde está o seu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Jesus vai testemunhar de si mesmo aqui para homens mortos em pecado, não nascidos de novo. Jesus testemunha de si mesmo para opositores cegos. Jesus se refere a esses homens como cegos. Em Mateus, não precisa abrir, capítulo 15, verso 14, Jesus vai dizer o seguinte: deixai-os, são cegos, guias de cegos. E a conclusão que Jesus mostra é: ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Percebe? Jesus aponta para aqueles homens opositores religiosos, conhecedores da lei de Deus, conhecedores da tradição dos anciãos, e vai dizer: cegos, condutores de cegos. Enquanto Jesus está testemunhando de si mesmo como luz do mundo, como aquele que é o único capaz de iluminar os homens e de fazer com que os homens entendam a real preciosidade que Cristo é, esses homens são incapazes de entender isso, porque são cegos, são homens naturais, não nascidos de novo. Jesus os chama de cegos. Irmão, isso aqui, quando ele diz lá em Mateus: deixai-os porque são cegos, guiando outros cegos, e quando um cego guia outro, ambos cairão no barranco. Entenda uma coisa: isso aqui nos mostra a necessidade do verdadeiro evangelho ser pregado na igreja. Presta atenção. Falsos mestres são capazes de encher uma igreja com falsos crentes. Vou repetir de novo. Um falso mestre é capaz de encher uma igreja de falsos crentes. Jesus vai dizer: aquele que crê em mim tem a luz da vida. Jesus é a mensagem central do verdadeiro evangelho. Se o evangelho não é pregado, Jesus não é crido, a restauração da vista humana não se estabelece, é impossível. Só o evangelho tem a verdadeira luz que salva. Só o verdadeiro evangelho tem a verdadeira mensagem e luz que restaura a visão dos homens, para que eles enxerguem a preciosidade de Jesus e para que eles não depositem o seu valor, a sua importância, o seu desejo nas coisas materiais dessa terra. Mas está escrito: vocês comerão o melhor da terra. Não é? Crente tem que crescer, crente tem que prosperar, crente tem que ser grande, crente tem que ser rico. Vocês comerão o melhor da terra. Responde uma coisa para mim: existe algo melhor na terra para se comer do que o pão da vida? Aponte para mim apenas uma coisa melhor que Jesus. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, habitou entre vós, tabernaculou, construiu a sua habitação no meio de vós, eu me tornei o melhor da terra que você poderia conhecer. Não há nada mais precioso do que eu, não há nada mais precioso que eu. Jesus dizendo: eu sou o melhor da terra que o homem pode ter acesso.
Uma igreja pode ser cheia de falsos crentes, enquanto o evangelho verdadeiro não for pregado. Uma igreja onde Cristo não é o centro do culto, onde Cristo não é o centro da mensagem, é impossível haver visão, é impossível haver luz. Ele é luz do mundo, somente através dele você discerne o caminho de Deus, você anda segundo a vontade de Deus, somente através de Cristo você entende a preciosidade de Cristo. Enquanto o verdadeiro evangelho não é pregado, você jamais nasce de novo. Jesus está diante de homens mortos espiritualmente, que não nasceram de novo. Jesus está diante de opositores cegos. Vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Jesus está dizendo para aqueles homens. Eles não sabem, porque são carnais, são naturais, são homens não nascidos de novo. Jesus lhes diz: vocês julgam segundo a carne. Eram homens sem discernimento espiritual. Isso é julgar segundo a carne. Paulo nos fala dessa cegueira em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, você não precisa abrir. Ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não discerne, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Somente o nascido de novo, ou somente o novo nascimento, possibilita aos homens discernimento da obra de Cristo. Se você está em um lugar onde o Evangelho não é pregado, você jamais vai ter discernimento da obra de Cristo, porque você jamais será alcançado pela luz do mundo. Somente Cristo restaura a visão dos cegos, nos possibilita enxergar o caminho. O homem não nascido de novo, irmãs, o homem não nascido de novo é como um cego num dia ensolarado, incapaz de contemplar a beleza da existência. O homem que não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo é um cego diante de uma beleza incalculável. O homem que não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo é um cego incapaz de ter discernimento, ainda que o ambiente esteja cheio de luz. Jesus testemunha para opositores cegos. O testemunho de Jesus para aqueles homens revela a incrível diferença que há entre eles e Cristo. Aqueles homens são vasos de barro, insuficientes em si mesmos, são incapazes de compreender a obra de Deus, e Jesus é o Deus onisciente. Jesus é o Senhor conhecedor de todas as coisas. No verso 14, olha novamente comigo aí. Verso 14 do capítulo 8. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, mesmo que eu testifique de mim mesmo, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. O meu testemunho é verdadeiro, porque sei, conheço de onde vim e para onde vou. Olha só que interessante. Somente a mente de Deus para compreender as grandezas de Deus. Aqueles homens estavam acusando Jesus de vangloriar-se. Quando eles dizem assim: olha, você está testemunhando de si mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro, eles querem dizer o seguinte: olha, você está se vangloriando, o seu testemunho não é válido. Jesus vai dizer o seguinte: olha, o meu testemunho é verdadeiro porque eu me conheço. Esse é o sentido da expressão: eu sei de onde vim, sei para onde vou, eu me conheço, eu conheço os meus planos. Agora, percebe, irmãos, com essa fala narrada por João aqui, João nos apresenta mais uma vez a divindade de Cristo. Somente a mente de Deus para compreender as grandezas de Cristo. E ele está dizendo assim: olha, eu conheço, eu sei de onde vim, sei para onde vou, sei a minha origem, sei o meu destino, eu sei quem eu sou. Vocês não sabem quem são, porque são cegos em si mesmos, dependentes da luz que emana de mim. Vocês não sabem, mas eu sei.
É como se ele nos colocasse diante daquele texto que ele deu para Isaías há tanto tempo antes, dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Essa é a conclusão que você chega diante do Evangelho. Quando Paulo narra o Evangelho, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, ele vai nos mostrar ali quem nós realmente somos, homens pecadores, completamente dependentes da graça de Deus. Ele vai mostrar ali quem é Deus, que através de Cristo nos justifica pela fé. Ele vai mostrar ali que Deus é soberano na salvação dos homens, escolhendo os homens que Ele quer salvar, porque Ele decreta isso. E no fim das contas, Paulo vai chegar diante da seguinte conclusão: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E aqui Jesus diz assim: eu sei. Eu conheço vocês. O testemunho de Cristo é um testemunho do Deus onisciente, o Deus que é sabedor de todas as coisas. Através desse testemunho, João nos coloca mais uma vez em contato com a divindade do Filho de Deus. Os fariseus eram incapazes de compreender Jesus, porque eram incapazes de compreender sequer o básico espiritual, por conta da sua cegueira. Mas Jesus é de conhecimento ilimitado, pois não é humano, mas divino. E a sabedoria do próprio Criador estava no testemunho de Jesus. Deixa eu correr aqui para nós avançarmos no tempo. O testemunho de Jesus é um testemunho com autoridade do Pai. No verso 17 ele vai dizer assim: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, e o Pai que me enviou também testifica. Quando ele diz na lei está escrito, ele está levando aqueles homens a Deuteronômio. Lá na lei, no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 15, isto havia sido dado aos homens mesmo: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato. O que Jesus está dizendo para aqueles homens é o seguinte: se o testemunho de dois homens é válido, eu não estou sozinho testemunhando de mim mesmo. O meu Pai que me enviou testemunho. Aquele que vocês dizem que conhecem, aquele que vocês dizem que guardam a sua lei, aquele que vocês dizem ser o Deus em vocês, Ele me enviou. O Deus Criador me enviou. O meu testemunho é válido, porque é Ele que testifica. Jesus testemunha de si mesmo, então, com a autoridade do próprio Deus. Eu quero concluir com os irmãos aqui. Quero continuar essa exposição na semana que vem, mas para concluir aquilo que nós vimos até aqui, o discurso de Jesus é um discurso de cumprimento profético. Aquilo que a lei, aquilo que às vezes a Escritura do Antigo Testamento revelava acerca dele, ele estava se apresentando como cumpridor dessa revelação. Jesus aqui se apresenta com a autoridade do Filho de Deus, com a autoridade do próprio Deus. As Escrituras dão um testemunho de Jesus Cristo. Toda revelação visa apresentá-lo como alvo de desejo que Deus tem para os homens. Sem Jesus, os homens permanecem perpetuamente na escuridão do engano. Tenta guardar isso para que a ousadia inunde o teu coração. Irmãos e irmãs, leve isso para o seu coração.
independentemente daquilo que você experimentar na sua vida, independentemente das alegrias e tristezas que você experimentar na sua vida. Conte isso para todo ímpio que você ama. A parte de Cristo, sem Jesus Cristo, você jamais experimentará a satisfação verdadeira na sua vida. Sua alma continuará clamando com sede, enquanto Ele não saciar a sua sede. O que se pode conhecer de Deus é Ele quem revela, é Ele quem nos mostra. E Jesus Cristo é o ápice dessa revelação de Deus para a humanidade. A única forma que temos de conhecer a Deus Pai é por meio de seu Filho Jesus Cristo. Aplicando para nós aqui, verdadeira possibilidade de satisfação da sua alma está em Cristo Jesus. Ore essa noite, irmão, para que Ele restaure a sua visão. Talvez se o teu coração não consegue queimar por ouvir a voz do Mestre, meu conselho essa noite é para que você ore pedindo para que Ele arranque a cegueira dos seus olhos. Se você não consegue se alegrar ao ouvir a voz do Mestre, se você não consegue discernir a grandeza e a preciosidade de Cristo, eu aconselho que você ore essa noite pedindo para que Ele tire as escamas dos seus olhos. Ore para Ele dizendo assim: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ser capaz de discernir quem Tu és, eu quero me alegrar na sua beleza, porque não há sentido para a minha vida se isso não for verdadeiro. Em Jesus, Deus nos revela quem nós realmente somos, para onde nós estamos indo. Aquele que crer nunca andará em trevas. Você não andará em trevas quando o seu caminho for Cristo. O seu caminho será Cristo quando você o segue. Você só o segue quando está ouvindo a sua voz. E você mostra que ouve a voz dele quando faz aquilo que ele estabelece para a sua vida.